Graça e paz do Senhor Jesus a todos, continuando hoje as nossas gravações com o livro de Revelações ou o livro de Apocalipse. Talvez você vai ficar um pouco assustado, mas você não deveria se assustar. Sabe por quê? Porque essas coisas que irão acontecer não são problema para você, não são para você esses males. Você deveria sim se preocupar, e isso sim deveria ser a sua preocupação, em se achegar mais ao Senhor Jesus, para que você se livre dessas coisas que vão acontecer. E ele diz que o Cordeiro abriu então um dos 7 selos. Abriu o primeiro selo e olhou, e ele ouviu um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. O apóstolo João foi convidado a se achegar e ver as coisas que iriam acontecer. Se você quer entender, se você quer ver também essas coisas, você tem que vir para Jesus, para você poder ver tudo o que o Senhor já deixou selado, que vai acontecer com certeza, com certeza. Olhei e o primeiro cavalo que ele viu foi um cavalo branco, e sobre o que nele estava sentado tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. Esse primeiro cavaleiro que saiu, a quem foi dado um arco, montado num cavalo branco, é o anticristo. Foi dado a ele esse poder, e ele aparentemente sai com uma missão de paz, porque o cavalo branco representa a paz, mas ele não quer trazer paz, porque ele tem na verdade o arco, e o que ele quer de verdade, com a falsa paz que ele vai anunciar, é a destruição de toda a humanidade, porque ele quer as almas que são do Senhor, ele quer para ele, e ele vai tentar de tudo. O anticristo vai se manifestar nessa terra e vai tentar roubar do Senhor aqueles que são dele, mas ele não tem poder para isso. E os que são do Senhor já estão separados, já estão escolhidos, já estão selados, para que no grande dia, no dia de todas essas coisas acontecerem, você seja guardado, você seja poupado como um tesouro. E ele saiu então vitorioso para vencer. E ele abriu então o segundo selo, e eu ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, dessa vez um vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Esse segundo animal é o animal da guerra. Então, quando Jesus disse que nações se voltariam contra nações e os povos contra povos, é esse segundo animal. Significa que todas as nações da terra entrarão em guerra, declararão guerra umas às outras. Até hoje não houve ainda uma guerra mundial, mas ela vai acontecer. Povo contra povo, nação contra nação, reino contra reino. E esse animal vem para causar essa guerra em toda a humanidade, em toda a terra. E ele abre então o terceiro selo. E eu ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. Todas as vezes o Senhor te convida a vir e ver essas coisas. Você quer ver tudo? Você quer saber do que vai acontecer? Então você tem que buscar. Você tem que ir até o encontro de Jesus e ver todas as coisas que já foram anunciadas pelo Senhor. Vem e vê, diz ele. E olhei, e aí ele viu um cavalo preto. E o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse animal é o animal preto, é o da fome. O preto, a cor preta, para os judeus representa ais, dores e fome. Por que ele está dizendo uma medida por 1 dinheiro? 1 denário naquele tempo era o salário de 1 dia. Ou seja, você vai trabalhar por um prato de comida.
Todo o trabalho que você fizer vai ser para poder comprar um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, porque as coisas vão custar muito caro e você vai ter que trabalhar muito, e não é para luxo, é para poder comer. A comida na terra vai custar muito caro. O salário de um dia é para comprar uma medida de farinha. O azeite e o vinho representam a unção de Deus. Ainda que você esteja passando por necessidades, não deixe que danifiquem em você o azeite, que representa a unção de Deus, e o vinho, que representa a alegria do Senhor na sua vida. Então, a fome virá sobre a terra. Guerras, fome, até agora. E ele vai ver então o próximo animal. E havendo aberto o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto animal, que dizia: vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Imagina que já passamos por guerra, já passamos por fome, e agora a morte vem para sugar todos os moradores da terra. E foi-lhe dado poder para matar, sabe quantos? A quarta parte da terra, com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Amém? Veja bem, depois da morte, depois da fome, vem a peste. E os animais, não tendo o que comer, vão começar a atacar os homens e vão começar a matá-los para poder se alimentar. Então, é uma mistura de tudo, né? Fome, guerra, peste. E ainda não é o pior, porque nós vamos ver agora o quinto selo. Vai piorando, mas não para você, tá bom? Eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que eles deram. E então eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, nós ficaremos aqui? Você não vai julgar, não vai vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Essas pessoas que foram mortas por causa do evangelho. Porque naquela época que João teve essa visão, os cristãos estavam sendo mortos, estavam sendo perseguidos. E eles tinham... João estava trazendo para eles o consolo. E depois da morte haveria julgamento para aqueles que fizeram mal, aqueles que lutaram pela causa do evangelho. E foram dadas a eles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que eles repousassem mais um pouquinho de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos. O que o Senhor está dizendo? Olha, nem todos que vão morrer pela causa do evangelho já morreram. Ainda alguns mais terão que morrer, e até hoje muitos ainda morrem pela causa do evangelho. Mas naquele tempo de grande perseguição, no começo da igreja, é claro que muitos morreram, e eles diziam: até quando nós vamos ficar aqui, Senhor, adormecidos, esperando que o Senhor julgue aqueles que nos mataram? E o Senhor falou: descansa mais um pouquinho. E nós estamos cuidando disso. Vamos esperar que todos os seus irmãos, todos aqueles que ainda têm que morrer pela causa do evangelho, morram. E depois, todos os que perseguiram e mataram os cristãos serão duramente julgados, serão lançados no abismo, serão lançados nas trevas para serem torturados eternamente. Não é bom a posição deles, não, né? Então, aguardem aqueles que haviam de ser mortos como eles tinham sido. Aí eu vi o sexto selo. Eu olhei e eis que houve um grande temor na terra. Agora, as virtudes do céu. Agora nós vamos falar numa coisa cósmica. O cosmos, o universo vai se voltar contra a terra. E o sol torna-se negro como um saco de silício. E veja mais, a lua torna-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Nós vamos ter um ataque cósmico. As estrelas vão cair, o céu vai escurecer, a lua vai ficar vermelha. Vai ser terrível esse dia, como quando a figueira lança de si seus figos verdes.
É assim que ele diz que as estrelas vão ser lançadas sobre a terra, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Você imagina o céu fazendo assim, ó, se enrolando e sumindo. O que nós ficamos? Totalmente desprotegidos, porque o céu é aquela camada que nos protege do sol, do calor, de todas as coisas que estão aí no universo ao nosso redor. O céu nos protege, mas ele vai ser retirado, ele vai ser enrolado como se fosse um livro. Olha que visão terrível. E todos os montes e ilhas foram removidos de seu lugar. Você imagina o tamanho do abalo? Todos os montes e todos os rios foram retirados dos seus lugares. E os reis da terra, os ricos, os poderosos, os tribunos, todos que habitam sobre a terra, eles todos servem, todo aquele que é livre, do maior ao menor, não vai escapar ninguém, do maior ao menor. Eles se escondiam nas cavernas e nas rochas da montanha. Sabe por quê? Eles diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, monte, cai sobre nós, rochedo, esconde o nosso rosto, esconde-nos daquele que está assentado sobre o trono. Vai ser a visão do trono, porque tudo vai ser retirado da terra, toda a proteção da terra vai ser retirada, os montes se abalarão, o céu se abalarão, tudo será abalado, e eles verão o Rei dos Reis, e eles ficarão desesperados, porque eles estavam vendo a face daquele que está assentado sobre o trono. Que dia terrível, né? E o dia da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Não se preocupe, não tenha dúvidas, o dia da ira do Senhor vai chegar sobre todos os habitantes da terra, para aqueles que estão desdenhando, para aqueles que estão, amanhã eu vou ver se eu penso nisso, nós não sabemos quando vai ser de repente, vai ser como um ladrão, e nós não teremos tempo para nos arrepender. Então é tempo de você pensar nisso, é tempo de você se arrepender dos seus pecados. E quem vai poder subsistir naquele dia? Pergunta essa palavra. Com certeza, somente os salvos resistirão neste dia, estarão protegidos e guardados de todo mal. Quanto a você que ainda não tomou uma decisão de seguir ao Jesus, é melhor que você faça isso urgente, porque o tempo não vai esperar. Nós sabemos que a humanidade caminha rapidamente para que o anticristo se manifeste, para que guerras explodam, já estão explodindo, para que a fome nos acompanhe. Todos esses animais estão sendo já preparados, e você sabe que o anticristo vai se manifestar na terra e vai tentar roubar a sua alma, te enganar. Então, corra para Jesus enquanto dá tempo. Se você gostou, deixa seu like, um abraço em Cristo Jesus. Amanhã nós continuamos esse livro terrível para os ímpios, não para você, e mais um aviso sério para que você leve muito a sério essa palavra. Deixa seu like, comenta um amém, compartilha com as pessoas que você ama, se você foi edificado, se você entendeu esse capítulo. Amanhã nós continuaremos. Um abraço, até amanhã.